turma! E aí, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um ano? Se Deus quiser, não é isso? Eu vou ficar com vocês com a disciplina de matemática, tá certo? Eu sou a professora Carla Lemos, a minha turma do 8º ano, tá? Então, ó, vem comigo. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre potenciação e notação científica, tá? Então, ó, bem facinho, todo mundo vai aprender rapidinho, ser show de bola, tá certo? Então, ó, vem comigo. Vamos lá. Então, vê só, pessoal. Vamos falar sobre potenciação, né? Como eu disse a vocês, ok? Então, aqui eu vou falar com vocês um pouco sobre a definição de potenciação, tá ok? Então, vamos lá. A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele várias vezes, tá certo? Ou seja, nós vamos multiplicar o número pela quantidade de vezes do meu expoente, tá? Um erro muito comum que acontece com alguns alunos é quando eles fazem o seguinte: multiplica a base vezes o expoente. Isso não existe, nunca façam isso. Tá certo? O que é que você tem que fazer? Você tem que multiplicar a base e a quantidade de vezes do seu expoente. Ou seja, aqui eu coloquei um exemplo aqui para vocês, aqui com letras, né? Usando letra, eu coloquei A sobre N. N representa o quê? N fatores. Tá certo? Ou seja, eu não sei quem é o valor de N, nem sei quem é o valor de A. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos supor que aqui eu tenha, na minha letra A, é o número 2, tá? E o meu expoente é quem? 3, tá? Então, eu tenho 2 elevado a 3. Então, eu vou querer o 2, que é a minha base, quantas vezes? Eu vou querer o 2 quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque é o meu expoente. Então, como é que a gente vai fazer? Vai repetir 2, 2 e 2, tá certo? 2, 3 vezes. Isso o quê? Usando a multiplicação, tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo? Então, o resultado de um, a gente multiplica com o próximo. E assim por diante. Tá certo? Ou seja, eu multiplico a minha base, a quantidade de vezes do meu quê? Do meu expoente. Tá ok? Então, ó, o expoente da potência diz a quantidade de vezes que devemos multiplicar a base, para assim encontrar o resultado da potência, tá? Então, aqui eu coloquei outro exemplo, aqui eu coloquei quem? 2 elevado à quarta potência, ó. Então, eu tenho, ó, 2 elevado a 4. Então, eu vou querer aqui o meu 2 quantas vezes? Eu vou querer o meu 2 quantas vezes? 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Repetir o 2 aqui, ó, 4 vezes. Por que eu coloquei o 2 4 vezes? Porque o meu expoente aqui é quem? 4. Se por um acaso o meu expoente fosse 5, eu iria repetir a minha base quantas vezes? 5 vezes. Se fosse 6, 6 vezes. Se fosse 7, 7 vezes. E assim por diante. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Ó, o resultado de um a gente multiplica com o outro. O resultado vai multiplicando e assim por diante. Então, ó, vê comigo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Logo assim, 2 elevado à quarta potência é igual a quanto? É igual a 16. Tá certo? Então, nunca façam isso. Vão multiplicar a base vezes o expoente. Isso está errado. Você vai multiplicar pela quantidade de vezes que o expoente o quê? Pede. Tá certo? Combinado? Certinho? Deu para entender direitinho? Deu, né? Então, vamos para o nosso próximo slide. Vê só. Expoente igual a 1. Sim, o expoente ele pode ser qualquer número, não é isso? Inclusive o número 1. Vê só, eu tinha explicado para vocês o seguinte, a minha base vai ser a quantidade de vezes de quem? Do meu expoente, não é isso? Então, se o meu expoente é 1, logo eu vou repetir a minha base quantas vezes? Uma vez. Não é isso? Então, ó, neste caso, todas as potências com expoente 1 é igual à própria base. Lógico, né? Então, aqui eu coloquei, ó, A elevado a 1 é igual a quanto a A, ok? Exemplo, 2 elevado a 1 é quem? É 2. Por quê? Porque eu só vou querer o 2 quantas vezes? Uma vez, não é isso? Como é que eu disse a vocês lá
no primeiro slide, eu disse o seguinte, eu vou repetir a minha base, a quantidade de vezes do meu expoente, não é isso? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 25 elevado a 1 é igual a quanto? A 25. 3 quartos elevado a 1 é igual a quanto? É igual a 3 quartos. Lógico. Todo número elevado a 1 vai ser igual a quem? A ele mesmo, tá certo? Expoente igual a zero, né? E muitos alunos ficam perguntando, ah, professora, está elevado a zero. Não importa, tá? Todas as potências com expoente igual a zero sempre vai ser igual a 1. Por quê? Regra matemática, tá certo? Se o expoente for igual a zero, não importa o valor da minha base. Se o expoente for zero, ele sempre vai ser igual a 1. Ok? Então, eu coloquei aqui, ó, A elevado a zero, né? Coloquei a letra na matemática, sabe que nós usamos as letras. Então, aqui eu coloquei, ó, A elevado a zero é igual a quanto? A 1. 3 elevado a zero é igual a quanto? A 1. 8 elevado a zero é igual a quanto? A 1. 1000 elevado a zero seria igual a quanto? 1. 115 elevado a zero seria igual a quanto? A 1. 1 milhão elevado a zero seria igual a quanto? A 1. Tá certo? Não importa o valor, ok? Se o expoente for zero, o resultado sempre vai ser igual a 1, ok? Base negativa e expoente ímpar. Vamos lá. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Exemplo, menos 2 elevado a 3. Tá certo? Então, vê só. Meu expoente é ímpar e a minha base é o quê? Negativa. Então, toda vez que isso acontecer, o meu resultado sempre será negativo. Por quê, professora? Porque quando nós formos resolver, nós vamos fazer o jogo de sinais. O famoso jogo de sinais que vocês aprenderam lá no 6º ano, tá certo? Então, vê só, presta atenção. Nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho menos 2 elevado a 3, tá certo? A minha base, ela está o quê? Negativa. Eu tenho quem? Menos 2, certo? Eu vou querer menos 2 quantas vezes? 3 vezes, não é isso? Está negativo, então ele permanece dentro do parênteses, ó. Então aqui eu coloquei, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Terminou? Não. Por que não terminou? Porque a minha base ela é o quê? Negativa. E nós sabemos que o número, quando ele é negativo, nós precisamos fazer o quê? O jogo de sinais. Não é isso? Então, quando nós formos fazer o jogo de sinais aqui, vou voltar aqui com vocês rapidinho, tá? Para quem esqueceu lembrar, anota aí no caderninho de vocês o seguinte. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Não é isso? Ou seja, sinais iguais não importa. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Porque são o quê? Iguais. Menos com menos, mais. Positivo. Mais com mais, positivo. São iguais. Ok? Sinais diferentes, negativos. Como? Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Fica o quê? Negativo. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Menos com menos, mais. Positivo, sinais iguais. Só que eu tenho um terceiro sinal. Então, ó, menos com menos, mais. Eita, mas mais com menos, eu tenho quem? Menos. Então, por isso ficou quem? Menos 8. Então, uma dica que geralmente a gente dá para vocês é isso. É o seguinte, toda vez que a base for negativa, mas o expoente for ímpar, então meu resultado sempre vai ser o quê? Negativo, tá certo? Então se liga aí. Base negativa, expoente ímpar, resultado o quê? Negativo, ok? Anota aí, ó, essa observação. Base negativa e expoente par. Agora vamos fazer o inverso, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é o quê? Positivo. Lógico, por quê? Porque nós vamos fazer o jogo de sinais, tá certo? Vou fazer aqui juntinho com vocês. Então aqui, ó, presta atenção. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Por quê? Eu tenho aqui, ó, menos 5 elevado ao quadrado, tá? 5 vezes 5,
25. Menos com menos, mais, não é isso? Positivo. Se fosse 4, vamos supor que o expoente fosse 4. Então, eu ia ter o seguinte, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Tá certo? 4 é o quê? Par. Não é isso? Então, ele fosse negativo, mesmo assim, ele seria o quê? Positivo, o meu resultado. Tá certo, turminha? E aí, estão entendendo direitinho, tá? Tudo tranquilo? Vocês são feras. Vamos para o nosso próximo slide. Propriedades operatórias da potenciação. Produto de potência de mesma base, tá certo? Então, nós temos o seguinte, ó. Ao multiplicar duas ou mais potências de mesma base, devemos proceder da seguinte forma: conservar, ou seja, repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, na potenciação não é diferente, nós também temos as operações, tá certo? Então, nós podemos ter uma multiplicação, tá? E quando isso acontecer, nós fazemos o seguinte, ó. 5 elevado ao quadrado mais, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 3, tá certo? Então, eu tenho o quê? As minhas bases aqui são iguais ou diferentes? Elas são o quê? Iguais. 5 e 5. Só estamos falando das bases, tá? Então, as minhas bases são iguais e eu estou falando de uma multiplicação. Então, quando é uma multiplicação de potência de bases iguais, nós repetimos a base e fazemos o que com os expoentes? Somamos, tá? Não é simples? Então, ó, 5 e 5, bases iguais. Então, eu vou repetir a minha base. E vou fazer o que com o meu expoente? Eu vou somar. Fazer o seguinte, ó, 2 mais 3, igual a quem? A 5 elevado a 5. Por quê? Porque 2 mais 3 é igual a quanto? A 5. Então, ó, presta bastante atenção no seguinte. Quando eu estou falando de potenciação de bases iguais, tá certo? Uma multiplicação de potenciação de bases iguais. Repete-se a base, eu faço o que com os expoentes? Somo. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Ok? Divisão de potência da mesma base, né? Então, nós já temos o seguinte, ó. Presta atenção. Se na multiplicação eu somo, a divisão é o inverso. Então, qual é o inverso da adição? O inverso da adição é o quê? É a subtração. Muito bem. Então, se na multiplicação a gente somou os expoentes, então na divisão nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair, tá certo? Então, ó, vamos ver aqui. Ao dividirmos potências não nulas de mesma base, devemos proceder da seguinte forma: conservar, ou seja, repetir a base e subtrair os expoentes, né? Aqui eu coloquei em forma de fração, aqui, ó, A elevado a M e A elevado a N. Eu já disse aqui a vocês, né, nas aulas passadas, ano passado, o seguinte: toda fração é uma divisão. Então, a divisão, ela pode sim vir em forma de fração, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo, já vamos para o exemplo. 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 8, tá? Então, aqui eu tenho uma divisão de mesma base, ou seja, as minhas bases, elas estão o quê? Iguais, não é isso? As minhas bases são iguais. Então, se as minhas bases são iguais, eu vou fazer o quê? Vou repetir a minha base e vou fazer o quê com meus expoentes? Vou subtrair. Isso mesmo. Então, aqui, ó, repetir a base e vou subtrair. 10 menos 8. Quanto é 10 menos 8? 2. Então, aqui eu vou ter, ó, 6 elevado a 2. Tá certo? Então, aqui, ó, rapidinho para fechar aqui com vocês. Na multiplicação de potência de mesma base, bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes, tá certo? Na divisão de potência de mesma base, o que é que nós vamos fazer? Repetir a base, não é isso? Porque as bases são iguais. E na divisão, nós vamos fazer o quê? Subtrair, tá certo? Uma é o inverso da outra. Ok? Certinho? Podemos prosseguir. Potência de
potência, né? Então, vamos lá. Neste caso, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes, tá certo? Então, eu sempre costumo dizer a vocês, né, quando a gente está em sala de aula, o seguinte, para vocês memorizarem e não esquecer. Quem está dentro multiplica com quem está fora, né? Aí os meus alunos, ó, guarda essa dica aí, não esquece. Quem está dentro multiplica com quem está fora, ou seja, o expoente que está dentro multiplica com quem está fora. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 6 elevado a 2 e quem? 3, o expoente aqui, ó. Tem um expoente dentro e um expoente fora, né? Ou seja, a potência de potência. Então, eu faço o seguinte, ó. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu vou ter 6 elevado a 6. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, 7 elevado a 4 e 2, né? Então, ou seja, quem está dentro multiplica com quem está fora, hein? Não esquece. Então, ó, repete a base. Quem é a minha base? 7. Então, aqui eu tenho 7, o quê? 4 vezes 2. Meu expoente, 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, agora aqui eu tenho 7 elevado a 8. Ok? Então, é o seguinte, ó, potência de potência, tá? Quem está dentro multiplica com quem está fora. Repete a base e faz a multiplicação dos expoentes. Ok? Certinho? Então, vamos para a próxima. Potência de um produto. Ok? Então, vamos lá. O expoente do produto é expoente dos fatores, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. A vezes B elevado a N. Então, eu tenho quem? Eu tenho o expoente que está fora, ele vai para todos que está dentro, é como se fosse fazer a distribuição. Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 4 vezes 5, tudo isso elevado a 2. Como é que vai ficar? Vai ficar, ó, 4 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 12 vezes 9, tudo isso dentro do parênteses elevado a quem? A 3. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 12 elevado a 3 e 9 elevado a 3, tá certo? Ok? Então, vamos lá, ó. Potência de um quociente. Eu tenho o seguinte, o expoente do produto é o expoente dos fatores, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, uma fração, não é isso? 2 sobre 5 elevado a 3. Então, ou seja, o meu expoente, ele vai ser tanto para o meu numerador como para o meu denominador, tá certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3, tá certo? Então, o meu expoente serve tanto para o numerador quanto para o denominador, ok? Potência de um expoente negativo. Nós também temos os expoentes negativos, que neles vão ficar o seguinte, ó. Uma potência com expoente negativo indica que temos uma inversão entre o numerador com o denominador, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 3 sobre 9. Tá? O meu expoente aqui é quem? Menos 2. Então, toda vez que o expoente for negativo, o que é que vai acontecer? Nós vamos inverter a fração, tá certo? Então, nesse caso aqui, como eu tenho 3 sobre 9, mas o expoente é negativo, então, como é que vai ficar? Ó, a gente vai inverter. Vai ficar quem? 9 sobre 3 elevado a 2. Quando nós fazemos isso, inverter, o expoente que era negativo, ele já passa a ser o quê? Positivo, ok? Então, vai ficar quem? Ó, vai ficar 9 elevado a 2 e vai ficar 3 elevado a 2. E aí, nós multiplicamos cada um. 9 elevado a 2, eu vou querer o 9 quantas vezes? Se o meu expoente é 2, então eu vou querer 9 quantas vezes? 2 vezes. 9 vezes 9, 81. 3 vezes 2, 9. 81 sobre 9, tá? Ok? 81 sobre 9, toda fração é o quê? Uma divisão. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu posso dividir. 81 dividido para 9 é igual a quanto? A 9. Então, ó, aqui, bem certinho para vocês. Tá certo? Vê só, pessoal. E agora a gente terminou, né, o nosso assunto de potência, mas rapidinho, juntinho com ele, nós temos a notação científica, tá? E a notação científica, nós precisamos da potência, tá? Então, vem aqui comigo rapidinho. A notação científica permite que operemos números muito grandes ou muito pequenos. Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são potências de base 10, o que a gente já viu da definição de potência, tá? Notação científica vocês vão estudar muito quando o próximo ano, lá no 9º ano, quando vocês começarem a estudar física e química, tá? Ó, só para dizer a vocês o seguinte, a notação científica é o seguinte, eu consigo, né,
a distância, vamos supor, de Vitória a Pombos, Vitória Recife, né? Vitória Gravatá, Vitória Caruaru, não é isso? A gente consegue simplesmente calcular, não é isso? Em quilômetros e até em metros também. Porém, se eu for calcular a distância da Terra para o Sol, e aí? Tem como calcular, professora? Tem sim. Mas aí o número é o quê? Muito grande, não é isso? Então, para isso, nós usamos o quê? A notação científica, tá certo? Que foi o que eu trouxe aqui para vocês. Ó, a notação científica, né, como tinha dito antes, serve para calcular o quê? Números muito grandes, tá certo? Então, temos o seguinte, ó. Aqui eu fiz uma tabelinha rapidinha para vocês verem o seguinte, eu tenho sempre na base 10, tá? Então, aqui eu tenho 10 elevado a zero, nós já aprendemos hoje nessa aula que todo número elevado a zero é igual a quanto? É igual a 1, não é isso? Ó, e eu tenho 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 elevado a 2 é igual a quanto? A 100, 10 elevado a 3 é igual a quanto? 1000, 10 elevado a 4 é igual a quanto? 10.000. 10 elevado a 5 é igual a quanto? A 100. Vocês reparam o seguinte, 10 elevado a 1 igual a 10. 10 elevado a 2, 10 duas vezes, não é isso? 10 elevado a 3, 10 multiplicado quantas vezes? 3 vezes. 10 elevado à quarta potência, 10 multiplicado quantas vezes? Ó, 4 vezes. 10 elevado a 5, 10 multiplicado quantas vezes? 5 vezes. Vocês prestaram atenção aqui, nessa tabela que eu coloquei para vocês, que a quantidade do expoente é a quantidade de zeros? Presta atenção, ó. 10 elevado a 1, 1 zero. 2, o resultado, ó, 2 zeros. 10 elevado a 3, ó, o resultado, 3 zeros. 4, 10 elevado a 4, o resultado, 4 zeros. 10 elevado a 5, o meu resultado tinha quantos zeros? 5 zeros. E assim por diante, tá? Então, essa aqui é uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem multiplicar o expoente na base que 10. Tá certo? Aí, aqui o que eu acabei de falar para vocês, ó, observe que à medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros, né? O que eu acabei de dizer para vocês, tá vendo? Veja também que os números que estão no expoente é a quantidade de zero que temos à direita. Isso é equivalente a dizer que a quantidade de casas decimais andadas para a direita é igual ao expoente da potência, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 10 elevado a 10 é igual a quanto? 10 milhões. Ou seja, eu tenho quantos zeros? 10 zeros. Ok? Outro caso que devemos analisar é quando o expoente é um número negativo, né? Que também nós já estudamos na potência, ó. Então, é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, foi um pouco diferente da potência, porque eu trouxe para vocês, porque ele não veio mostrando denominador. Né? Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho 10 elevado a menos 1. Então, vamos dizer que aqui, essa minha base aqui, eu tenho quem? Eu tenho o número 1. E ele está o quê? Invisível, está ali escondidinho, tá? Então, toda vez que isso acontecer, você... Ah, mas ali a minha base, eu tenho quem? Eu tenho o número 1, tá certo? Então, mas toda vez que o expoente for o quê? Negativo, o que é que a gente faz? A gente inverte, não é isso? O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser quem? Numerador. Aí, isso acontece o quê? O meu expoente fica o quê? Positivo. Ficando positivo, toda fração é o quê? Uma divisão. E assim a gente consegue. Ó. Então, eu tenho 10 elevado a menos 1, eu tenho o quê? Eu tenho 1 sobre 10, né? Aqui é como se tivesse 1 invisível. Então, aqui eu tenho ó, 1 sobre 10. 1 dividido para 10 é igual a quanto? A 0,1. 10 elevado a 2. 2 negativo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Ó. Então, eu vou ter 1 sobre 10, tá? 10 é quem? 10 elevado a 2 é quanto? Eu vou querer 10 quantas vezes? 2 vezes. Então, 10 vezes 10 é igual a quanto? A 100. Então, dividindo, eu vou ter quem? 0,01. E assim por diante. Tá certo? Então, veja só, pessoal. Essa foi a nossa aula de potência e notação científica. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo bem direitinho, tá certo? E eu aguardo vocês, espero vocês na nossa
próxima aula, na nossa próxima terça-feira, tá? Então, ó, anota aí e não perde, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.